Senhoras e senhores, estamos em mês de Copa do Mundo e nada mais importa. Vai começar a maior Copa de todos os tempos. E quando eu digo maior, é no sentido literal mesmo. Nunca tivemos tantas seleções, tantos jogos, nunca o campeão precisou disputar tantas partidas para levar o título, nunca uma Copa foi disputada em 3 países diferentes, portanto, temos uma Copa grandiosa e com potencial para ser uma das mais legais de todos os tempos, do ponto de vista jogado também, porque o futebol de seleções nunca foi tão equilibrado e nunca foi tão bem jogado. O próximo campeão do mundo terá passado, provavelmente, pelo caminho mais difícil de todos os tempos para se chegar até o título de campeão mundial. Antes de qualquer coisa, se inscreva aí no canal, toque na notificação, deixe o seu like, o seu dislike, comente o conteúdo, compartilhe o conteúdo e é nóis. Porque é o seguinte, quando eu digo isso, eu não estou fazendo comparações e querendo mexer na sua memória afetiva e falar, putz, mas o futebol dos anos 80 eu achava que era mais legal, o dos anos 90, o dos anos 2000, não é sobre isso. É sobre o nível de informação, de treinamento, de preparo, o nível tático, técnico e físico do futebol de seleções. Hoje, ninguém entra no escuro para um jogo. Hoje e já tem um tempo. Só que isso vai evoluindo cada vez mais. Você pega países periféricos ou com pouca tradição em Copa do Mundo, e esses países têm cada vez mais jogadores jogando na elite europeia, talentos geracionais surgindo com mais constância, um preparo cada vez maior dessas seleções. Um exemplo, assim, pequeno, o Rafael Oliveira, meu parceiro, trabalhou comigo no Esporte Interativo, na TNT, hoje está na Prime Video, na Casa TV, e para mim é disparadamente o melhor comentarista que a gente tem no país. Ele fez de novo, né, um vídeo com como joga cada seleção da Copa do Mundo. Ele já tinha feito isso na Copa passada, ele é conhecido por esse tipo de conteúdo. Então, assim, o Rafael, que não é um scout de uma seleção, que não é de uma comissão técnica de uma seleção, ele tem ferramentas suficientes e informação suficiente para fazer minimamente ali para o grande público um raio-x de como joga cada seleção da Copa do Mundo. Você imagina uma comissão técnica, uma equipe de analistas de desempenho, o que eles não fazem com as informações da Bélgica, do Egito, de Cabo Verde, da Espanha. Todas as seleções serão destrinchadas umas pelas outras, deixando o nível, a margem de erro para algo muito baixo, para algo muito pequeno. Isso sem contar o preparo, que é cada vez maior, o campo está cada vez mais preenchido, os espaços eles aparecem cada vez menos e a compactação ela é cada vez maior. Taticamente falando, a gente vive um momento, né, de escolas cada vez menos protagonistas e com o futebol mais próximo de algo homogêneo. Óbvio, você vai pegar a Holanda, o Brasil, a Inglaterra, um país ou outro vai conseguir ter uma assinatura aqui e ali de alguma característica, mas no geral está tudo muito próximo, está tudo muito achatado. E aqui, de novo, não é um juízo de valor se esse movimento é bom, se esse movimento é ruim, mas esse movimento deixa o jogo muito difícil de ser jogado, mas muito difícil mesmo, ainda mais no ambiente de seleção, onde as seleções estão cada vez menos tempo juntas, porque o calendário não permite muito tempo de treinamento, então as datas FIFA, seja em Nations, em Euro, em Copa América, em amistosos aqui e lá, o espaço para os treinadores ficarem com esses jogadores, ele é pequeno, então a lapidação, ela não consegue ser muito bem feita por muito tempo, toda hora, mas você tem vários trabalhos de longo prazo, né? O Brasil acabou de enfrentar, por exemplo, o Panamá, que tem o mesmo técnico desde 2020. A gente está falando de um ciclo de 6 anos já de trabalho. Né? A França já está há mais de uma década com o mesmo treinador. O Scaloni, ele vai agora para muito tempo já na seleção argentina. Né? Ele ficou o ciclo inteiro antes da Copa de 22 e agora já está o ciclo inteiro pós Copa de 22. Então você vai pegando as seleções e vai vendo que a solução são os ciclos mais longos. Né? O Ancelotti pegou o ciclo curtíssimo, tudo desorganizado, mas já renovou o contrato para garantir até 2030. Então tudo está muito disputado. Você pega seleções fora do ranking das favoritas ali, por exemplo, Japão, Noruega, a própria Croácia, que já não é mais uma surpresa, a Croácia já está no bolo
das seleções que podem incomodar, porque tem uma geração de ouro. A gente está falando do Modric na seleção desde 2006, e ele está indo de novo para uma Copa do Mundo, mas que já está fazendo a transição para uma nova geração. Então não é só a Noruega, não é só o Japão, não é só a Croácia, a Bélgica ainda vai tentar ali uma última dança com uma galera da geração de ouro, mas também já tenta fazer uma renovação. A Holanda, que é uma seleção altamente tradicional, vai com um time muito misturado entre experientes e jogadores mais novos e que despontam como talentosos. Fora, obviamente, as seleções favoritas, e eu acho que a gente nunca teve tantos favoritos ao mesmo tempo numa Copa do Mundo, seja numa primeira ou numa segunda prateleira ali muito perto, né? Porque na primeira a gente talvez tenha França e Espanha um pouquinho descolado, com a Argentina, que é a atual campeã do mundo, querendo estar por ali, mas aí num bolo muito próximo você vai ter a Inglaterra, a Alemanha, Portugal, o Brasil. Então um universo aí de 6 ou 7 seleções que, se forem campeãs, não serão nenhuma surpresa. Então é uma Copa, nesse ponto de vista, muito especial. E, de novo, uma Copa maior, uma Copa que vai exigir muitos deslocamentos, uma Copa que tem uma rodada a mais, porque para além da fase de grupos, antes das oitavas, a gente vai ter ali uma pré-oitavas, né, 16 avos de final. Então, para ser campeão, essa seleção vai ter que jogar 8 jogos e não mais 6. Na história das Copas do Mundo, isso foi sempre aumentando, né? Já a seleção de 70 jogou 6 jogos, depois subiu para 7 jogos, agora a gente vai chegar a 8 jogos, lá atrás já foram 5 jogos, e por aí vai. Então a Copa do Mundo ela é uma constante evolução. Isso sem contar que a FIFA tem feito e tomado decisões para cada vez mais deixar o jogo dinâmico, para punir o antijogo, a cera, para deixar a minutagem cada vez maior. Então a tendência é que a gente tenha uma Copa intensa, bem jogada e extremamente disputada, com algumas seleções tendo uma caminhada muito difícil. A Argentina, por exemplo, tem um caminho muito difícil. O Brasil, que está num grupo acessível, né, apesar de ter uma estreia difícil, para mim é a estreia mais difícil da seleção em muito tempo, talvez a estreia mais difícil da seleção em muitas décadas aí. Tem um grupo com o Haiti, que é acessível, mas a Escócia, que volta a uma Copa do Mundo com uma geração muito boa para os padrões dele ali, né? Deles lá. Então é um grupo acessível, mas com uma estreia muito difícil que vai dar um termômetro. Só que o Brasil tem um cruzamento logo ali na 16 avos que pode pegar um Japão, que é tratado como uma potencial surpresa que pode ir longe. O Japão no ciclo ganhou da Inglaterra, ganhou da Alemanha, ganhou do Brasil. Então, assim, não é um ciclo qualquer da seleção japonesa que tem uma geração muito, muito boa. Ou pode pegar uma Holanda. Então, assim, o Brasil vai precisar de intensidade, vai precisar de presença, vai precisar de ousadia para tentar levar melhor em cima dessas seleções todas. E falar em levar, esse rapazinho aqui vai comigo para a Copa do Mundo e tem tudo isso, tá? Fragrância que é ousada, que marca presença, que serve para diversas situações. Estou falando de Assalah Elixir, nessa embalagem maravilhosa aqui, como se fosse uma gaiola de prata, cara. Isso aqui é maravilhoso. Essa embalagem é uma das mais bonitas que a Assalah já fez. E a gente está falando de uma marca marroquina, importada, perfumaria árabe de altíssima qualidade e com preço muito mais acessível do que você imagina e do que está comparado ao mercado. O QR Code está aí para você cair direto lá, comprar não só o seu Assalah Elixir, mas várias outras opções com 15% de desconto usando o cupom Bruno Formiga 15. Isso aqui, se o Brasil tiver o que esse perfume tem, o Hexa vem. Porque, meu irmão, é personalidade, ousadia, onde chega as pessoas notam, mas sem ter aquela repulsa assim, tu fala, vixe, meu irmão, chegou uma parada diferente aqui. A Assalah Elixir é fantástico. Tirando que isso aqui é peça de decoração, tá? Para deixar claro. O QR Code tá aí, o link tá na descrição do vídeo também. Então, cara, assim, para além dessa dificuldade, a gente tem um Brasil que também não fez um ciclo glorioso, né? Muito pelo contrário, com mudança de técnico, com a pior campanha da história das eliminatórias, com derrotas acachapantes, né? Sem o principal jogador do ponto de vista midiático e de talento durante boa parte desse ciclo. O Neymar provavelmente vai reestrear na seleção brasileira com o carro andando, né? Durante a Copa do Mundo. Então, assim, é um cenário peculiar, eu diria, e que aumenta ainda mais esse roteiro dramático da seleção pré-Copa do Mundo. Num cenário, repito, muito difícil.
de uma Copa muito competitiva, onde taticamente você tem tendências, né? Tendências de muita transição, tendências de muita compactação, tanto ofensiva quanto defensiva, e quem errar e deixar brecha vai tomar jogada nas costas em velocidade. Há muitos estudiosos do futebol que imaginam e olham o momento como um momento em que o futebol está ficando muito parecido com o handball, né? Todo mundo ataca, perdeu a bola, todo mundo defende e o outro time vem com todo mundo no ataque. Então fica esse pêndulo para lá e para cá que exige muita organização, muita intensidade, muita velocidade e, obviamente, muita qualidade. Essa deve ser uma Copa das transições, deve ser uma Copa de muito ataque direto. Obviamente que as seleções grandes contra as menores vai exigir paciência para achar brecha em linha de 5. Essa tendência já aconteceu antes da Copa de 22, né, de muitas seleções com linha de 5, entre 18 e 22. A gente teve muito isso, o Tite se preocupou muito em treinar contra defesas que jogavam e atuavam em linha de 5. Então, assim, o futebol tem tendências, toda Copa acaba sendo uma vitrine dessas tendências, e essa deve ser uma Copa de extrema velocidade, de muita transição, de muita compactação e, em alguns momentos, de extrema paciência. Né? E com vários jogadores talentosos na sua última dança, né? É uma Copa muito especial, porque será a última do Cristiano, do Neymar, do Messi, do Modric, de caras que marcaram gerações aí, mas também será a primeira Copa do Lamine Yamal, né, do Olise, de caras que estão surgindo agora para o futebol também, despontando como talentos absolutos da próxima geração. Então, se divirtam, curtam, aproveitem, se deleitem com a Copa, porque assim, de 4 em 4 anos a gente entra numa redoma muito especial, a gente sai um pouco da realidade, vive ali um mês e pouquinho de sonho absoluto, né? Eu acho que a Disneyland de todo amante de futebol é a Copa do Mundo, e aí eu convido vocês a acompanharem a Copa lá no Grupo Globo com a gente, né? Tanto na TV Globo, quanto no Sport TV, quanto na GTV, no ge.globo, nas nossas redes sociais. A gente está preparando uma parada muito especial, assim, é a maior equipe disparada que está indo para os Estados Unidos. A gente está falando de mais de 200 profissionais que vão acompanhar e trabalhar na Copa em loco. É muita gente, assim, então onde tiver um pouquinho de Copa, vai ter um pouquinho de Globo lá para levar para vocês muita informação, jornalismo, análise profunda, de bom humor, mais leve ou menos leve, crítica, e vai ser muito legal, cara. E onde a seleção brasileira estiver, a gente vai estar junto também. É nóis. Esse deve ser o último vídeo que eu gravo, provavelmente antes da minha viagem, porque, enfim, esse mês começa com muitas emoções, né? Tem aniversário da minha filha, que faz 15 anos, né? E tem a festa dela, e no dia seguinte já tem a viagem para os Estados Unidos. Então, se eu aparecer de novo aqui, é fora do planejado, porque imagino eu, este seja o último vídeo antes da viagem. Fechou? Estou indo realizar um sonho e queria agradecer a vários aqui que colaboraram com isso, porque para além das pessoas que me deram oportunidade, que sempre acreditaram ali que aqui tinha alguma coisa de útil para aproveitar, a galera que acompanha do lado daí faz parte disso, né? Acaba que a gente forma um time muito maneiro, assim, uma comunidade muito legal, que acaba me impulsionando para essas conquistas. Então eu estou indo, mas eu acho que eu carrego um monte de gente aí junto comigo. Espero voltar com o Hexa junto com a seleção brasileira, mas assim, não depende de mim, eu vou lá para desfrutar a história, seja ela qual for. Acho que vai ser muito legal de viver isso de perto. Fechou? Tamo junto, é nóis. Aproveita aí, se inscreve no canal, toca na notificação, deixa o seu like aí, o seu dislike, comente o conteúdo e vamos para cima. Partiu!